Muitas vezes a gente tem uma criança em casa que tem dificuldade de aprender, tem uma certa dificuldade mesmo de mexer com as coisas da escrita e da fala. E a gente fica achando que o problema é da escola, que está havendo alguma coisa, e na realidade essa criança está precisando realmente de uma observação especial. Hoje nós vamos falar sobre isso. Distúrbios de aprendizagem. Estamos recebendo a psicopedagoga Luciana Bustamante, está aqui com a gente hoje. Muita satisfação e falar de um tema tão sensível, né? Obrigada, eu agradeço pelo convite. Agora, é uma coisa difícil lidar com isso, né? Porque pai e mãe não querem ver nunca algum defeito, alguma situação do filho, e começam a transferir. E, na realidade, se admitissem a situação, era mais fácil encontrar uma alternativa, algum tipo de lidar com a situação desse distúrbio, né? Essa dificuldade de aprender, principalmente com a fala e com a escrita, né? Que se dá isso. Principalmente nesses dois aspectos que a gente observa. E realmente, às vezes é difícil, tanto para a família quanto para a escola, identificarem, né? Nota que tem alguma dificuldade, mas fica um pouco complicado até a aceitação, por muitas vezes, dessa dificuldade da criança. E aí, nesse caso, é preciso mudar de escola ou é preciso realmente encarar o problema e fazer com que haja uma acolhida, né? Às vezes é preciso assim, às vezes não. Sempre é importante que haja uma parceria entre a escola e a família, né, na questão da aprendizagem daquela criança. Pode ser que a escola precise fazer algumas adaptações e que a família também esteja bastante atenta ao processo de aprendizagem da criança, acompanhando a rotina escolar. Isso é fundamental. É comum, diante de uma situação dessa, surgir uma espécie aí de bullying em relação à criança que tem a dificuldade? Pode acontecer, né? Sempre acontece problemas relacionados ao bullying, então todo o contexto tem que estar bem preparado para que esse tipo de coisa não aconteça, porque dificuldades para aprender todos nós temos, né? Limitações todos nós temos, mas nós todos podemos aprender, podemos avançar. Quer dizer, então, que não é uma coisa definitiva, né? A criança está com esse distúrbio, isso pode ser momentâneo também, né? Em alguns casos pode ser momentâneo, uma dificuldade mais simples ela pode ser momentânea, às vezes é um problema emocional, é um fator, uma fase de transição, e daí a criança com um pouco mais de estímulo, um acompanhamento, ela pode avançar melhor. Mas às vezes o problema ele é de fundo neurológico, então no funcionamento do cérebro é que acontecem algumas falhas, tanto na recepção quanto no processamento, e daí é uma coisa mais contínua. Nunca, por exemplo, castigar por conta do não acompanhamento da turma. Eu acredito que seja mais importante observar e oferecer estratégias diferenciadas, né, para que ele possa acompanhar. Porque nem sempre as crianças vão ter o mesmo ritmo, né? Uma vai aprender com mais facilidade, outra não. E no caso de ter um distúrbio, um transtorno, isso daí vai requerer da equipe toda um olhar mais atento. Isso resulta, por exemplo, da falta de maturidade no acompanhamento da idade da criança? Às vezes, a criança ela não corresponde ao que os seus pares fazem, né? Então, as crianças da mesma idade, às vezes, elas não conseguem fazer as mesmas coisas, elas não dão conta de aprender no mesmo ritmo. Então, é por isso que é preciso estar atento para poder saber o que aquela criança vai precisar. Aí, no caso, por exemplo, é possível não passar de ano, deixar a criança ficar um pouco mais na série precedente? Às vezes acontece isso, né? Às vezes isso acaba acontecendo. Mas é preciso analisar com cuidado todos os critérios que foram estabelecidos para o planejamento daquele ano para aquela criança. É possível a gente indicar determinado profissional para atender a esse tipo de situação? Cada caso é um caso, mas vou lhe pedir para a gente avançar no tema na volta da entrevista. Tá, joia. Já, já, nós estaremos de volta com Luciana Bustamante, psicopedagoga, avaliando conosco essa questão do distúrbio de aprendizagem. Às vezes a gente tem um problema desse em casa, mas não quer admitir. E se admitir, pelo que nós já vimos, o processo de encaminhamento se torna mais fácil e mais ágil. Nós voltamos já.